Fala galera, beleza? Olha, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Inclusive, foi um tema que um dos alunos da comunidade de eletricidade ambiental ele indicou. Eu fiz uma pesquisa lá no canal dos alunos e membros da comunidade, e aí eu gostei muito de um tema que um dos alunos indicou, que é o seguinte: ó, oportunidades ambientais na pandemia, cara, que legal, porque às vezes a gente acha que porque a gente está passando por essa crise, né, a gente está aos poucos se recuperando dela, inclusive as coisas vão voltando na medida do possível, o comércio vai reabrindo, e às vezes a gente tem a impressão de ter tido uma queda mais ainda nas oportunidades ambientais. E o meu objetivo aqui nessa aula, nesse conteúdo de segunda-feira para vocês, toda segunda a gente tem aula, é mostrar para vocês quais são as oportunidades que vocês estão deixando passar nessa época de pandemia. Demandas ambientais vocês estão deixando passar. Então, vai ser show de bola. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma página para a gente ir acompanhando a aula. E aqui está o tema, ó, oportunidades ambientais na pandemia. E aqui, sempre voltando, eu sempre gosto de ressaltar, galera, que aqui eu falo de oportunidades de atuação como autônomo, como profissional independente, sem estar dependendo aí de alguém te contratar para você trabalhar para essa pessoa, carteira assinada, sem depender de concurso, sem depender que a oportunidade apareça para você do nada, caia do céu, você com o controle da sua carreira. E tem muita oportunidade para você atuar. Então é isso que a gente vai falar aqui agora. Então eu dividi aqui em algumas partes, dividi aqui ó, a forma das oportunidades infinitas, a minha recomendação para você, como aproveitar as oportunidades e os serviços ambientais que a minha empresa, que a minha consultoria mais executou nessa época de pandemia, de março até agora, agosto, né, que a gente está se recuperando. Então, vamos lá para o conteúdo. Então, é o seguinte, ó, a forma das oportunidades infinitas. Muitas vezes a gente tem a ilusão de achar que não tem demanda ambiental para a gente estar atuando na nossa cidade, na nossa região. Não tem demanda, não tem oportunidade. Eu já ouvi muitas perguntas de pessoas que me seguem, pessoas que assistem os conteúdos e até de alunos da comunidade questionando esse tipo de situação. Onde é que eu encontro as demandas? Será que realmente tem demanda ambiental aqui na minha cidade? E sobre isso, eu tenho uma coisa muito importante para te falar, que é o erro que a grande maioria dos profissionais desinformados cometem. E é por causa desse erro que muitas vezes a gente não vê as oportunidades que estão ao nosso redor. Muitas vezes a gente não consegue identificar essas oportunidades. Que é o seguinte, ó, considerar a demanda ambiental após a escolha da área de atuação. Eu vou trazer isso para vocês, tá? É o seguinte, ó, o primeiro passo que a gente dá, eu sempre falo isso de forma bem objetiva aqui para vocês, o primeiro passo que todo profissional recém-formado tem que dar, o primeiro desafio, quando o assunto é entrar no mercado ambiental de forma autônoma e independente, com controle da sua carreira, como um profissional autônomo, é escolher aonde você vai atuar especificamente. Então, aqui nesse canal tem 1 milhão de conteúdos sobre isso, tem podcast onde eu explico sobre isso, a fundo, bem detalhadamente sobre isso. Então, o primeiro desafio é esse, escolher aonde você vai atuar. E o erro mais comum que eu vejo é que os profissionais, eles escolhem onde vão atuar e só depois de escolher onde vão atuar é que eles se preocupam com a questão da demanda. Então, a demanda ambiental, a quantidade de oportunidade que está acessível lá a eles, eles só pensam nisso depois que eles escolhem. Eu vou dar um exemplo. Vamos lá, eu gosto muito de saneamento, um exemplo, saneamento ambiental, tratamento de água e esgoto. E aí eu escolho atuar diretamente com o saneamento ambiental, elaborando projetos de tratamento de água e esgoto. Beleza, aí eu escolho isso, é isso que eu vou atuar. Só depois que eu escolho é que eu vou saber quais são essas oportunidades, para quem que eu vou prestar esse serviço. E aí eu vejo que não é tão bem acessível assim. Eu vejo que o mercado não está tão aberto na minha cidade para receber o meu serviço de tratamento de água e esgoto. E aí eu falo, não tem demanda no meu município, não tem demanda ambiental na minha cidade. Então, eu não me preocupei em fazer um estudo mais aprofundado
de mercado, um estudo de demanda para fundamentar a minha escolha. Eu fui somente pelo que eu gosto de fazer, pela paixão que eu tenho, pela afinidade que eu tenho. E esse é um erro, cara. Eu sempre recomendo que você deve considerar as oportunidades, você deve fazer um estudo de mercado antes de você escolher, porque esse estudo de mercado vai fundamentar uma escolha assertiva de onde você vai atuar, para que você, depois que escolha, depois que esteja aí no mercado, você não se queixe de falta de demanda. Porque se você está se queixando de falta de demanda, é porque você não fez uma escolha considerando a demanda, considerando as oportunidades. Então, sempre considere, eu vou até colocar aqui, ó, sempre considere um estudo de mercado barra demandas ambientais antes de fazer a sua escolha de subnicho. Porque aí você encontrou a forma das oportunidades infinitas, das demandas ambientais infinitas. E sempre que eu falo isso, o pessoal me questiona, mas eu sou recém-formado, eu nunca fiz nenhum trabalho, então eu não tenho muita experiência. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou? Onde é que eu... Voltando, como é que eu vou fazer uma escolha assertiva? Como é que eu vou fazer esse estudo de mercado se eu não tenho nenhuma experiência, se eu não conheço o mercado ainda? Aí eu volto com a pergunta seguinte: quando você escolheu fazer a faculdade ambiental que você fez, seja biologia, seja geografia, seja engenharia ambiental, geologia, enfim, independente da formação específica, você teve que antes conhecer todas essas áreas para você fazer uma escolha? Sim ou não? Você não teve que fazer isso. Você apenas escolheu e no decorrer do caminho você foi criando afinidade com aquela área. Então, não necessariamente você precisa ter tido uma experiência para você fazer uma escolha. Só que você tem que realmente conhecer um pouco do mercado. E aí eu faço uma recomendação para você, justamente para resolver, para te ajudar a resolver esse problema. Qual é a recomendação que eu dou? De escolha de subnicho, tal que você nunca vá se reclamar, nunca vá duvidar das demandas ambientais que tem na sua cidade. Eu recomendo a consultoria especializada em licenciamento ambiental. Então tá aqui, ó. É a recomendação que eu dou. E por que eu dou essa recomendação? Por vários motivos, cara. Por vários motivos. Primeiro, o seguinte, ó. A maioria dos empreendimentos essenciais, grava essa palavra, a gente vai falar muito sobre isso. A maioria dos empreendimentos essenciais ao desenvolvimento de qualquer cidade é licenciável, cara. A maioria dos empreendimentos essenciais ao desenvolvimento de qualquer cidade, independente se pequena, grande, média, é licenciável. Mas como assim licenciável? Vocês devem conhecer o conceito de empreendimento licenciável, de atividade licenciável. Atividade que, devido às suas características, potencial poluidor degradador, capacidade de causar danos ao meio ambiente ou uso de recursos naturais, precisa e faz com que esse empreendimento legalmente precisa de um processo de licenciamento ambiental, um processo de controle por parte do Estado, do ponto de vista de aspectos e impactos ambientais. Então, a maioria, eu vou dar um exemplo aqui, ó, vou dar alguns exemplos. Posto de combustível, empreendimentos de saúde, clínicas, hospitais, etc., farmácias de manipulação, loteamentos, mineração, indústria, lava-jatos, oficinas de funilaria e pintura, e em algumas cidades também, oficinas mecânicas normais também precisam de licenciamento, não é sempre, tá? Então aqui, ó, falei aqui alguns exemplos, alguns dos inúmeros panificadoras. Em alguns locais, quando usa lenha e usa carvão, geralmente você tem a necessidade de um licenciamento ambiental. Madeireiras,
e serrarias. São empreendimentos que em toda cidade tem, cara. Toda cidade você vai encontrar empreendimentos assim. Eu tenho certeza que na sua cidade tem empreendimentos assim. Então, todos esses empreendimentos, na grande maioria dos casos, 99% dos casos, são empreendimentos licenciáveis, precisam de licenciamento. E se precisam de licenciamento ambiental, tanto no que se refere à emissão da licença, como também no acompanhamento dessas licenças, atendimento de condicionantes dessas licenças, você vai ter demandas ambientais infinitas, porque nunca vai deixar de existir esses empreendimentos. Nunca vai deixar de existir esses empreendimentos, galera. Então, isso aqui são oportunidades infinitas. E como é que eu consegui chegar nessas oportunidades infinitas? Porque eu fiz uma escolha eficiente de subnicho, considerando primeiro o quê? As oportunidades, e não simplesmente o que eu gosto de fazer. Você gosta de atuar com o meio ambiente, e aí você precisa botar o pezinho na água, você precisa conhecer a área de atuação para saber se você vai criar afinidade mesmo ou não. Tá? Inclusive, essa questão da afinidade é importante. Claro que a gente tem que trabalhar com o que a gente gosta, e isso é um dos grandes outros motivos que faz esse subnicho aqui ser uma recomendação excelente de escolha, porque é multidisciplinar, velho, é muito multidisciplinar. Então, se você gosta de saneamento, tem muitos processos de licenciamento ambiental onde você pode atuar com projetos de tratamento de água e esgoto, por exemplo, licenciamento de posto de combustível, que você tem um risco aí de contaminação do solo com óleo, com restígio de combustível que vai para o solo. Então, você tem que desenvolver projetos de drenagem, projeto de drenagem superficial, caixa separadora de água e óleo, tem que ficar mantendo isso aí, monitorando esse tratamento desse fluido, né, que é o resultado dessas composições aí do posto de combustível, e isso está relacionado a saneamento, empreendimento de saúde, você tem plano de gerenciamento de resíduos sólidos, serviço de saúde, que está relacionado a saneamento também, no loteamento você tem isso, na indústria você tem muito isso, Lava Jato tem muito isso, muito trabalho de saneamento, aquela água, aquele efluente que é produzido nas lavagens tem que ser tratado, então tem que ter um profissional da área de saneamento fazendo os projetos para poder licenciar, oficina da mesma forma. Então, o licenciamento ele une várias áreas. Ele une desde a área de recuperação de áreas degradadas, áreas contaminadas, gestão de resíduos sólidos, saneamento, ponto de vista geral, aspectos de impactos ambientais, estudos ambientais. Então, todos os profissionais da área ambiental, engenheiro ambiental, geologia, saneamento, geografia, eles encontram um ponto de conexão no licenciamento ambiental. Tem oportunidades para todas as formações. Então, isso é uma das grandes vantagens. Não exclui um tipo de profissional. Não tem exclusão de profissional. O profissional da área de engenharia de Minas não pode atuar no licenciamento. Não existe isso, cara. Tem oportunidade para todo mundo, porque são muitos empreendimentos e cada empreendimento tem suas necessidades. Então, é uma das grandes vantagens. Mas tem outras vantagens aqui que eu quero trazer. A gente está falando de oportunidades ambientais na pandemia, não é verdade? Então, é o seguinte, ó, por que eu marquei essa palavra aqui, essenciais? Por que eu marquei? Porque a grande maioria dos empreendimentos que são essenciais, que continuaram durante a pandemia, que mantiveram seus trabalhos funcionando, também são licenciáveis. Posto de combustível não parou. Empreendimento, serviço de saúde, não precisa nem falar, né? Não parou também. Mineração também não parou. Indústria não parou. Panificadoras não pararam. Então, esses empreendimentos continuaram funcionando. E se eles continuaram funcionando, as demandas ambientais no acompanhamento também continuaram. É tanto que a minha empresa de consultoria ambiental não foi afetada pela pandemia. Pelo contrário, a gente conseguiu fechar mais contratos, a gente teve um faturamento ainda maior durante a pandemia. Fechamos contratos de mineração, fizemos trabalhos de licenciamento de serviço de saúde, planificadoras, farmácias, inclusive até o mercado de construção civil, loteamentos, imobiliário. A gente continuou atuando ativamente na pandemia. Por quê? Mais uma vez, boa escolha.
na hora de atuar. Uma escolha assertiva, escolha eficiente de aonde exatamente você vai atuar. Então, ó, mesmo na pandemia, os empreendimentos continuaram funcionando. Logo, as demandas também continuaram. Empreendimentos essenciais que precisam de licenciamento, ok? Então, são demandas infinitas, demandas à prova de crise. Claro que a gente teve, em alguns segmentos, a gente teve realmente uma queda. Por exemplo, segmento de oficina, segmento de lava-jato. Eu sofri uma queda nesses tipos de empreendimentos. Mas a grande maioria dos clientes da nossa consultoria estão nesses empreendimentos que são essenciais. Então, não foi um impacto significativo. Pelo contrário, a gente teve mais oportunidades. Muitos empreendedores veem em épocas de crise oportunidade de investir, oportunidade de abrir negócios, porque a variação dos recursos cai, o preço cai, então eles veem como oportunidade. Então a gente abriu novas mineradoras, a gente abriu novas indústrias de produção, construção civil. A construção civil teve um aumento em termos de demanda, em termos de produção econômica, a gente vai falar sobre isso nos indicadores, e os processos de licenciamento ambiental continuaram funcionando durante a pandemia. Então tá aqui, ó, baita oportunidade ambientais na pandemia, atuar no licenciamento ambiental desses empreendimentos que continuaram funcionando. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês alguns indicadores para provar para vocês isso que eu estou falando aqui, ó. Então, vou compartilhar com vocês uma tela interessante, só para vocês verem. Aqui, ó, essa notícia é interessante, ó. Mesmo com a pandemia, o faturamento das mineradoras cresce 9%. Então, ó, o setor faturou 39 bilhões no segundo trimestre de 2020, durante a pandemia, galera, durante a pandemia. E por que eu estou falando de mineração? Porque mineração é um fator interessante. Eu vou explicar para vocês. Durante a faculdade, a gente estuda um conceito de bioindicadores. Vou dar até um exemplo. Eu me lembro que eu estudei isso um pouco na faculdade, depois eu vi mais ainda na prática, que espécies exóticas podem ser bioindicadores de degradação ambiental. Então, quando a gente vai numa área, por exemplo, que vê uma série de espécies vegetais exóticas, por mais que o solo esteja coberto, por mais que tenha muita vegetação e aparentemente a área esteja, vamos dizer assim, no equilíbrio, né? Esteja protegendo o solo, esteja causando degradação visível, mas o fato de ter desenvolvimento de espécies exóticas é um bioindicador que aquela área passou por um processo de degradação ambiental, porque espécies exóticas só desenvolvem em ambiente de desequilíbrio ecológico, quando você tem um fator de desequilíbrio. Então, são bioindicadores. Da mesma forma aqui, só para vocês entenderem melhor, o setor de mineração também é um indicador econômico para sinalizar o crescimento de outros segmentos. Por exemplo, se você está tendo um crescimento na mineração, provavelmente você também está tendo um crescimento na construção civil, empreendimentos imobiliários, que é o que mais recebem esses recursos da mineração, material de construção civil. Então, a gente viu isso aqui também na minha consultoria, na minha região, que é uma cidade pequena. Acredito que isso tenha sido até maior em cidades maiores também. Mas a indústria de construção civil aqueceu, os empreendimentos imobiliários cresceram. Então, quem me acompanha nas redes sociais, vê que eu posto muito conteúdo em indústrias, conteúdo em loteamentos. E isso é fruto também, isso é um indicador da mineração ter crescido também, porque o fornecimento desse mineral cresceu, os empreendedores investiram mais. Esse mês eu fechei mais de 8 contratos com mineradoras novas. Então, são oportunidades na pandemia, são oportunidades de atuação no mercado ambiental na pandemia. Porque quando esses empreendimentos crescem, a parte ambiental que está por trás, nos bastidores, também cresce. Porque é impossível de uma mineradora estar extraindo, uma mineradora que está fornecendo material para a construção civil estar extraindo, sem ter os documentos ambientais. Hoje em dia, é muito improvável que isso aconteça, tá?
pelo menos em grande escala, entendeu? Então, a parte ambiental vem crescendo também por trás, sempre que um indicador econômico cresce. Então, esse foi um dos indicadores que eu trouxe para vocês, para provar para vocês as oportunidades na pandemia, mas também tem outros aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui umas notícias interessantes que eu vi. Outro grande motivo, inclusive, que eu ia esquecer de falar para vocês, ó, do licenciamento ambiental ser uma ótima escolha. Mais de 90% do licenciamento ambiental é feito pelos estados. E o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a grande maioria dos empreendimentos que executam o licenciamento ambiental são empreendimentos de impacto local e regional, que são licenciados pelo município e pelos estados. Não são empreendimentos que são licenciados pelo IBAMA, aquelas mega empresas, aquelas mega operações. São empreendimentos que estão acessíveis a nós, que o Estado licencia, o Estado e o município, 90% dos casos. Então, 90% dos casos das demandas de licenciamento estão em empreendimentos na nossa cidade. Às vezes está na nossa rua e a gente não enxerga isso como oportunidade. Tá? Então, isso vem muito da reflexão, da escolha de onde você vai atuar. E aqui também tem outros exemplos. Ó. Empreendimentos devem estar regularizados para continuar a operar durante o isolamento social. Então, essa notícia já traz a necessidade do licenciamento ambiental dentro da pandemia, que está continuando. Ó, a SEMASC, que é o órgão ambiental aqui do Estado, recebe pedidos de licença ambiental no isolamento social. Então, durante o isolamento social, você tem demandas ambientais, você tem empreendedores investindo em licenciamento ambiental das suas atividades. Inclusive, ó, uma das atividades que eu não citei, que eu vou colocar daqui a pouco lá, são empreendimentos agropecuários, agrícolas e agropecuários. Teve um crescimento muito acentuado aqui na minha região, muito acentuado. Então, é um setor que não parou na pandemia, que é essencial, é alimento, é agricultura, e que precisa de licenciamento ambiental, precisa de profissionais para atuarem no licenciamento ambiental desses empreendimentos. Então, ó, o portal de licenciamento recebeu mais 6 tipos de serviço durante o período de isolamento social. 6 tipos de serviço a mais durante o isolamento. Então, mesmo em pandemia, as demandas continuaram existindo. Aqui foram alguns dos indicadores que eu trouxe para vocês aqui, para mostrar para vocês que essa história de falta de demanda, cara, está na nossa cabeça. Isso aí é fruto de falta de conhecimento prático, de falta de entender um método, um passo a passo, para você encontrar essas demandas na sua cidade e poder entrar no mercado ambiental. É isso que vocês precisam se concentrar. Não existe falta de oportunidades, não existe falta de demanda. O que existe é a nossa capacidade de enxergar ou não essas oportunidades. Beleza? Fechou, galera? Então, isso é importante. E aí a gente já entra aqui, ó, no terceiro ponto. Já entra aqui no terceiro ponto. Tá, beleza, eu entendi que tem oportunidades infinitas, entendi como é que funciona aqui essa parte do início, mas como é que eu aproveito essas oportunidades? Como aproveitar essas oportunidades, cara? E eu separei aqui 4 passos bem diretos, bem objetivos, para te mostrar, para te dar uma luz. Se eu fosse me aprofundar nesse tema aqui, a gente passa horas e mais horas e mais horas falando sobre isso. Tá? Mas o objetivo desse vídeo é dar uma luz a você começar a ver as coisas de outra forma um pouco diferente dessa ideia de não ter demanda. Então, ó, 4 passos objetivos para você ter uma visão, uma luz sobre essa questão de aproveitar essas oportunidades, infinitas oportunidades que eu trouxe para vocês. Então, o primeiro passo, ó, você tem que ter um banco de dados potenciais clientes. E o que seria esse banco de dados de potenciais clientes? Bom, você já fez a sua escolha, então você já deve conhecer quem são seus clientes. Conhecer que seus clientes na consultoria de licenciamento são empreendimentos licenciáveis, que estão ao seu redor, que estão acessíveis a você. Então, já que você já conhece exemplos, você consegue dizer quais desses empreendimentos estão acessíveis a você, que você pode prestar o serviço de consultoria de licenciamento para esses empreendimentos. Então, ó, faz uma planilha no Excel, simples e direto.
com esses empreendimentos, CNPJ, endereço, telefone, faz uma lista que te possibilita chegar até eles, que te possibilita conhecer, do ponto de vista prático, quais são os seus clientes. De verdade, quais são os empreendimentos que podem ser seus clientes, para você conhecer isso. Então, faz uma planilha. Como é que você faz esse banco de dados? Cara, tem inúmeras formas. Você pode pesquisar no Google, você pode pesquisar no Instagram, no LinkedIn, você pode ir lá no Portal Nacional de Licenciamento Ambiental, baixar uma planilha com esses empreendimentos que estão na sua cidade. Você pode baixar os dados da Agência Nacional de Mineração, dos empreendimentos de mineração que estão na sua cidade, tem CNPJ, tem todas as informações lá. Você pode estar prospectando para esses clientes, que são possíveis clientes para você. Então, não importa, são várias formas. E é importante que você tenha isso, para você conhecer quem são realmente os empreendimentos que você pode estar prestando serviço. E aí, quando você faz isso, você vai ver que é uma porrada de empreendimentos. E aí a gente já quebra, na prática, esse mito de não ter demanda. Porque você vai ver na sua frente um monte de empreendimentos que estão aí na sua cidade, na sua região, na cidade vizinha. Você tem acesso, você pode ir lá, entendeu? E que pode ser seu cliente. E aí o segundo passo é o seguinte. Opa, deu um enter aqui. O segundo passo é você focar em um tipo de empreendimento. Você vai ver que vai ter uma planilha cheia de empreendimentos dos mais diversos tipos. Posto de combustível, panificadora, lava-jato. Faz um banco de dados completo. Tá? E aí você vai focar num tipo de empreendimento, naquele que você viu, por exemplo, que tinha mais volume, que estava mais perto de você. Então, focar em posto de combustível, vamos focar em indústria, vamos focar em lava-jato, vamos focar em panificadora, beleza? Então você vai fazer essa escolha, foca em um tipo de empreendimento, porque aí a gente consegue fazer um contato de forma mais eficiente, você não fica com uma confusão na cabeça de ter vários empreendimentos ali para você prospectar. Foca num tipo de empreendimento só dessa planilha. Depois que você foca em um tipo de empreendimento, o próximo passo é o mais importante, é o conhecimento. Conhecimento prático. Conhecimento prático. Quando você focar em um tipo de empreendimento, você tem que aprender o que esse empreendimento precisa de você. Por se você focar em posto de combustível, quais são os serviços que um posto de combustível precisa? Qual é o resultado que eu tenho que oferecer para esse posto de combustível? Quais são os trabalhos realmente, na prática? Entendeu? Você precisa conhecer isso. Se você não conhecer, você vai ficar perdido sem saber como entrar em contato, como prospectar, como chegar, como abordar esses empreendedores. Então você tem que ter conhecimento prático para que você consiga transmitir confiança para os empreendedores. E para ter conhecimento prático, não precisa ter experiência. E nesse canal tem muito conteúdo prático, gratuito para você. Então você tem ferramenta suficiente para você ter esse conhecimento prático, ok? Então se capacita com a prática para você poder realmente pegar essas oportunidades. E depois que você faz isso, o quarto passo é a prospecção. A prospecção, você chegar nesses empreendedores, você levar suas soluções para esses empreendedores. Aí você faz, plano de abordagem, não chega aleatoriamente, não visita aleatoriamente, não faz uma ligação sem saber o que falar. Elabora um plano de abordagem, onde você consiga direcionar uma conversa de modo a marcar uma reunião com ele para conversar melhor, para você explicar o que se faz, explicar para ele quais são as necessidades que ele está tendo. Às vezes o empreendedor nem sabe, por exemplo, se precisa de uma licença, mas ele precisa. E o fato de não ter uma licença está colocando o empreendimento dele em risco. Tem empreendimento que está a uma denúncia de fechar as portas. Sinceramente, a uma denúncia de fechar as portas. Tá? Então você tem esse dever, essa responsabilidade de mostrar isso para os empreendedores e deixar eles tomarem a decisão deles. Se para eles está tudo bem continuar em risco, se para eles está tudo bem ficar dependendo de uma denúncia, ficar rezando todo dia para ninguém denunciar, beleza, mas você cumpriu o seu dever de orientá-lo, de informá-lo. Eu acho que é esse o nosso dever, é a nossa responsabilidade como profissional ambiental, mostrar isso, tá? Então, esse é o plano de abordagem. Isso aí é assim que você deve. É esse o quarto passo. O que você vai fazer no quarto passo? Fazer essa prospecção, chegar nesses empreendedores. E aí você consegue,
Você consegue aproveitar essas oportunidades, assim como eu estou aproveitando agora e como outros profissionais da área ambiental aproveitam todo dia, como os alunos da comunidade LPC Ambiental estão todos os dias aproveitando essa oportunidade. Mas não para por aqui. Tem uma observação aqui que é uma obrigação. Então, ó, você que está me escutando agora, se você quer realmente aproveitar essas oportunidades, se você quer destravar essas dificuldades que estão te impossibilitando de entrar no mercado ambiental, se você está pensando em desistir do mercado ambiental porque você não consegue ver como atuar, uma obrigação, cara. Uma obrigação. Eu criei um evento gratuito e online, você vai assistir da sua casa, sem pagar nada, onde eu vou te ensinar exatamente isso. E esse evento vai acontecer no dia 7 de setembro de 2020. Nesse momento que eu estou gravando essa aula, nós estamos no dia 29 de agosto, mas essa aula vai entrar no ar na segunda-feira, no dia 31 de agosto. Então, provavelmente você está vendo essa aula aqui, ó, 31 de agosto. Próxima semana, dia 7 de setembro, então vou colocar aqui, ó, ao dia 11 de setembro de 2020, vai rolar um evento com o nome Dominando a Ponte entre faculdade e o mercado ambiental. E eu vou ensinar para vocês exatamente isso aqui, ó. Como você destrava a sua carreira profissional. Porque quando a gente sai da faculdade, a gente vê que tem uma ponte. Eu vejo que tem uma ponte entre a faculdade e o mercado ambiental que te impossibilita de encontrar uma forma clara para você começar a dar seus primeiros passos na sua carreira, no seu futuro profissional. E essa ponte tem vários desafios. Primeira coisa, você tem que conhecer esses desafios. E a gente vai percorrer essa ponte durante esse evento aqui, ó, gratuito. Eu nunca vi nada parecido sobre a prática do mercado ambiental. E você tem acesso a isso de graça. É uma oportunidade que está passando para você. Eu vou colocar o link da inscrição gratuita desse evento aqui nos comentários. Então, mais uma vez, se você quer saber realmente como aproveitar essas oportunidades, como destravar a sua carreira profissional, para você conquistar sua independência financeira, para que você pegue seus primeiros trabalhos, para que você dê seus primeiros passos no mercado ambiental e faça seu diploma valer realmente a pena, é obrigação você participar desse evento. Se você não participar desse evento, quem vai perder é você. Você vai ficar perdido no tempo, cada vez mais perdido sobre a sua carreira. Beleza? Então, ó, eu não precisava estar fazendo isso, estou fazendo isso para ajudar vocês, porque eu quero ajudar vocês a realmente entrar no mercado ambiental. Então, ó, obrigação, marca na agenda, aqui a descrição está aqui embaixo, para você participar desse evento, cara. Não vacila, não perde isso aqui, beleza? Então, agora, você já viu uma luz de como aproveitar essas oportunidades. E para a gente finalizar essa aula aqui, finalizar esse conteúdo aqui, eu vou falar para vocês alguns exemplos de serviços ambientais que eu prestei aqui na pandemia. E quem acompanha os conteúdos lá no canal do Instagram, no canal do YouTube, no Telegram, inclusive a gente já bateu a marca de 1.200 inscritos no canal do Telegram, show de bola, 1.200 pessoas interessadas em entrar no mercado ambiental. Também vou colocar o link aqui, se você não entrou ainda, para você entrar, também é 100% gratuito, tá bom? Quem acompanha vê todos os dias eu postando conteúdo sobre esses empreendimentos, sobre esses serviços que eu prestei. Então, eu vou colocar aqui uma lista básica do que eu estou lembrando agora, dos trabalhos que a gente fez durante a pandemia, só para você saber mais ainda sobre essas demandas. Então, vamos lá. Ó. Vamos lá. Então, ó, licenciamento ambiental de mineração, com elaboração de estudos como PRAD, PCA, EVA, PGRS, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, para mineração dentro do licenciamento, parceria para elaboração de planos de lavra. E aí, quem for da área de mineração, geologia, engenharia de minas, conhece bem esse estudo, tá? Um estudo específico da mineração, que eu, como engenheiro ambiental, não assino sozinho, mas eu consigo fazer parcerias. Sempre que eu encontro uma barreira no ponto de vista de não poder assinar um projeto, isso não me impede de atuar no mercado. Pelo contrário,
eu consigo fazer isso através de parcerias. Inclusive, é uma das grandes vantagens aqui, ó. Uma das grandes vantagens que é a multidisciplinaridade. Vou até colocar aqui, ó, parcerias. Por mais que eu não possa assinar um projeto, ou um determinado projeto, ou que eu não tenha, por exemplo, o conselho do CREA ainda, não tenho registro, eu consigo atuar no mercado ambiental através de parcerias. E é 100% viável fazer isso. 100% viável. Então, ó, licenciamento ambiental de mineração com esses estudos, plantas georreferenciadas, memoriais descritivos, uma série de outros estudos, planificadoras, vamos lá, licenciamento ambiental de planificadoras, aí entra memorial descritivo, PGRS, estudo de viabilidade ambiental, isso aqui foram alguns dos estudos que eu fiz nesse caso, licenciamento ambiental de indústrias, tá? Indústrias de fabricação de telhas e tijolos, da alvenaria convencional, e aí entra uma porrada de estudos aqui, que a gente vai falar sobre essas demandas em outras aulas, tá bom? Licenciamento ambiental de loteamentos, empreendimentos imobiliários, teve um crescimento grande já como resultado, uma resposta do crescimento da mineração. Isso é tudo indicadores econômicos que estão extremamente interligados, tá bom? É isso que eu falei para vocês lá em cima também. Licenciamento ambiental de serviços de saúde, especificamente farmácia de manipulação. Esse aqui, ó, indústria não só de fabricação de telhas de tijolo, acabei de lembrar também, mas como fabricação outros materiais de construção civil, como a brita. Quem me acompanha viu que eu já passei por vários britadores durante essa pandemia. Então, serviço de saúde, licenciamento ambiental de empreendimentos agrícolas, aí no caso aqui foi algodão. Quem me acompanha também viu que eu postei conteúdo sobre essa empresa de algodão. Isso aqui, galera, ó, foram alguns dos trabalhos que eu fiz durante a pandemia. Alguns dos trabalhos que eu fiz durante a pandemia. Não, eu não estou lembrado de todos aqui, mas foram alguns. Isso aqui me gerou um faturamento de bem mais de 50 mil reais durante essa pandemia. Tá? Então, são oportunidades infinitas na pandemia, durante a pandemia, que vocês precisam estar atentos, que vocês não podem mais estar perdendo essas oportunidades. Não podem mais estar perdendo essas oportunidades. Porque cada dia que passa, que vocês não têm conhecimento prático, que vocês não entendem o passo a passo, que vocês não têm um método para seguir, é um dia que você perde essas oportunidades de entrar no mercado ambiental, de realizar o sonho. Talvez você tenha um sonho de atuar no mercado ambiental. Eu já recebi muitas declarações assim, muitos depoimentos assim, até dos alunos. Eu tinha um sonho de atuar no mercado ambiental. Então, ó, é assim, cara, é método. É um passo a passo que faz você pegar essas oportunidades aqui e faturar e ganhar muito bem, ajudar o meio ambiente e, por que não, faturar muito bem com isso? Que eu acho que a gente merece ter uma vida que a gente planejou pra gente depois de tantos anos de estudo, você concorda? Quando eu terminei a faculdade, pô, cara, eu passei noites e noites acordados, eu estudei, será que eu não vou aproveitar isso, eu não vou conseguir ter o retorno disso? Durante a faculdade, quando eu passava as noites acordado, eu digo, cara, eu estou fazendo isso, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir ter o retorno disso quando eu terminar. E é mais do que justo, você não concorda? Você não concorda? Não é mais do que justo você ter o retorno disso tudo, todo esse esforço que você fez. Faculdade ambiental não é fácil, independente da área específica. Então a gente tem que ter o retorno disso. E a forma para você ter o retorno disso, cara, é você conhecer isso aqui, conhecer esse passo a passo. É você participar desse evento. Não perde essa oportunidade.
Não perde essa oportunidade. O link vai estar aqui na descrição. 7 a 11 de setembro, é gratuito, é uma semana de conteúdo intenso para você destravar a sua carreira profissional de uma vez por todas. Destravar, beleza? Então, galera, com isso a gente finaliza essa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi um tema que eu recebi de indicação. Eu ia gravar outra aula e decidi gravar essa aula aqui, porque realmente eu achei interessante a gente falar de oportunidades ambientais na pandemia. Eu espero que vocês tenham gostado. Manda um comentário aqui do que vocês acharam dessa aula, dúvidas. Já se inscreve no canal se você não for inscrito, porque quando você se inscreve, você recebe a notificação dos vídeos e tem aula que eu tiro do ar. Tem aula que fica pouco tempo. Então, para você não perder a oportunidade de assistir essas aulas quando elas entram no ar, é interessante que você se inscreva, porque aí você garante que você vai receber a notificação. Entra no grupo do Telegram, entra no canal do Instagram para você ficar atento a todas as novidades que a gente publica. Eu tenho um trabalho intenso de trazer a prática do mercado ambiental para vocês aprenderem o que a faculdade não ensina. Então, não vacila, entra nesses canais, participa desse evento e é isso. Muito obrigado e até a próxima aula. Deixa eu finalizar aqui. Valeu!